Tema de hoje extraordinário. Falei que eu tô recebendo um monte de mensagem de mulheres dizendo pra mim assim: nossa, Nutri, você tá viajando uma viagem que anda tanto, que desloca tanto, que acorda de manhã cedo, vai dormir lá tarde da noite. E eu queria fazer, não tenho pique, não tenho ânimo, não tô dando conta de fazer nem as minhas atividades do dia a dia. E eu falei, então eu vou levar de novo esse tema, porque como tem muita mulher nova chegando, e se tem muita mulher ainda sofrendo com cansaço, a gente precisa falar sobre isso para que você saiba que não é porque é natural acontecer isso dentro do climatério da menopausa que você está destinada a sofrer com esse cansaço, a ter essa indisposição de não fazer nada o resto da sua vida. Então vamos falar hoje sobre cansaço extremo na menopausa. Você não precisa viver com isso. E olha que coisa curiosa. Eu ontem recebi um estudo que foi publicado agora recentemente, tratando mais uma abordagem, mais um gatilho desse cansaço dentro do climatério da menopausa. E eu quero falar sobre isso hoje com vocês, para que vocês se observem. Então deixa eu contar um negócio para vocês. Vocês estão sabendo que eu estou viajando. Eu tô aqui no Uruguai, né? Inclusive me perguntam muito a origem do meu nome, né? O Larraud, o meu sobrenome, ele é daqui do Uruguai, ele tem origem lá no pezinho da Espanha, mas a minha família é paterna e eu tô aqui visitando a minha família. E é uma viagem muito prazerosa, mas é uma viagem cansativa, uma viagem que você tem que ter disposição para acordar cedo, disposição para caminhar o dia todo, disposição para muitas vezes fazer refeições aí fora de horário e ainda assim seu corpo suportar bem, né, o estresse de uma viagem, porque apesar de ser muito bom para a mente, o corpo sente. E aí muitas mulheres estão me mandando mensagem justamente sobre isso, que já cancelaram viagens, quando pensam que vão ter que se desgastar ainda mais para fazer uma viagem, estão cancelando viagem, gente. Mulher que está deixando de viver momento especial, mulher que está deixando de colecionar momentos. Eu não falo só de viagens, não, eu falo aqui de vida como um todo. Mulheres que estão sem disposição para acompanhar filhos, mulheres que não estão conseguindo acompanhar maridos, que não estão conseguindo brincar com seus netos, porque estão sofrendo com essa fadiga extrema e não sabem o que está acontecendo. Muitas vezes associa pura e simplesmente a questão do envelhecimento. Ah, não, é porque eu estou ficando velha, estou muito cansada, eu não tenho mais o pique que eu tinha antes. De fato, óbvio, que quando a gente vai envelhecendo, né, o nosso ritmo de vida, ele desacelera um pouquinho. Só que isso, gente, deveria acontecer mais lá na frente. Qual é a realidade que eu vejo hoje? Mulheres muito jovens aí de 38, 40 anos, 45 anos, que já estão se entregando a esse cansaço, me mandam mensagens ou se tornam minhas alunas ou são minhas pacientes, dizendo que estão se privando de momentos especiais da vida, que não tem pique para mais nada por causa desse cansaço aí, que para elas a única explicação é o envelhecimento e pronto. Se eu estou envelhecendo, eu não tenho mais o que fazer. Jamais. Não é isso. Hoje você vai ver comigo aqui que o grande fator modificador dessa sua fadiga é a alimentação. Por que está acontecendo essa fadiga? Nós vamos falar também. Então vamos lá. Eu enumerei alguns pontos importantes para vocês sobre essa questão do cansaço. E aí, curiosamente, o que eu estava falando no comecinho da live, que ontem eu recebi um estudo que foi publicado agora muito recentemente sobre fibromialgia, trazendo uma associação da piora da fibromialgia e da piora da fadiga, por exemplo, dentro da condição das mulheres que estão vivendo climatério e menopausa. Só que é interessantíssimo, hoje eu quero explicar um pouquinho sobre isso para vocês, a quantidade de mecanismos que estão envolvidos nessa fadiga. Por que muitas vezes não adianta só você dormir, por exemplo, que essa fadiga não melhora? Muitas vezes, pelo contrário, eu escuto de muitas mulheres assim, ó, Nutri, mas eu tô dormindo demais. Eu durmo às vezes 8 horas, 10 horas e parece que eu não dormi quando eu acordo, parece que no outro dia eu tô remando, ou eu até acordo bem, mas depois com o passar do dia vai me batendo um cansaço, vai me batendo um peso no corpo, um desânimo, que eu vou me arrastando ao longo do dia. E essa semana passada, eu tava conversando com uma mulher que falou o seguinte pra mim: Nutri, que coisa estranha que começou a acontecer comigo depois que eu entrei no climatério. Eu deito pra dormir, até durmo rápido. Só que coisa lá de 2 horas da manhã, eu desperto e não consigo mais pegar no sono. O que que tá acontecendo? Então, tudo isso
tem relação com essa questão desse cansaço extremo, dessa fadiga extrema. Tem alguém aqui que está me assistindo agora que sofre com essa fadiga? Que já deixou de fazer um monte de coisa, deixou de viver momentos especiais com os parceiros, com os filhos, com amigos, com os netos ou consigo mesma, por causa desse cansaço extremo, por causa dessa fadiga, gente? Deixa eu saber um pouquinho de vocês. Pois bem, hoje vocês vão ver então que assim, esse comum não tem que ser normal. É algo que pode chegar com o climatério e com a menopausa, mas que você não tem que viver com esse cansaço, que a gente tem ferramentas. E a principal delas é a mudança da alimentação, que vai trazer para você bons nutrientes, para que lá dentro do seu corpo aconteça uma química excepcional, para que o seu corpo tenha esse start de voltar a funcionar. Então, assim, o que eu fiz? Eu enumerei alguns fatores que estão envolvidos dentro dessa condição da fadiga, desse cansaço extremo. A primeira delas, quando a gente fala de menopausa, quando a gente fala de envelhecimento, não tem jeito, são os hormônios. E geralmente não vou dizer que toda, mas grande parte das mulheres, a maioria das mulheres, acaba atribuindo à baixa hormonal esse cansaço. Mas eu vou dizer a você o seguinte, ele tem uma certa influência. Tem, isso é inegável. Só que, muito mais do que essa variação hormonal, são os sintomas secundários que começam a acontecer dentro do climatério e a menopausa, fazendo, por exemplo, com que essa mulher não durma mais à noite por causa dos fogachos. Gente, como que uma mulher vai estar bem? Como que uma mulher vai estar disposta para viajar, para fazer exercício, para namorar, para curtir com as amigas, para ir tomar um café, para ir sair com os netos, para sentar no chão para brincar? Como que uma mulher consegue ter disposição se ela desperta 6 a 8 vezes no meio da noite por causa dos fogachos? Ou uma mulher que começou a ter insônia, ela dormia muito bem, de repente ela começou a desenvolver essa insônia. Então como, gente, que essa mulher vai render no outro dia? Não rende. E eu tenho ainda uma outra situação, por exemplo, a semana passada eu até falei sobre isso. A semana passada eu fiz uma live para vocês sobre hipotireoidismo. Eu falei sobre disfunção aqui da tireoide, o que é, eu expliquei bastante para vocês sobre isso. Agora, o hipotireoidismo é uma situação muito comum dentro da menopausa, que muita mulher não sabe que tem, e que um dos sintomas do hipotireoidismo, inclusive do hipertireoidismo também, é uma fadiga extrema. Agora, existe uma condição associada à sua alimentação que determina que vai dizer respeito à intensidade de todos esses outros sintomas colaterais para que você venha a desenvolver essa fadiga. Não necessariamente, o problema é que você tenha uma fadiga, por exemplo, existe uma glândula dentro do nosso corpo, ela chama suprarrenal. Ela fica em cima dos nossos rins. É uma glândulazinha pequenininha, tem um formatozinho de feijão, uma glândula pequenininha. Aquela glândulazinha ali, a suprarrenal, ela é responsável por produzir um hormônio que se chama cortisol. Esse hormônio cortisol, eu vou explicar de uma maneira muito simples, tá, gente? Para vocês entenderem. Esse hormônio cortisol, ele está associado à nossa disposição. É o hormônio que diz que se você de manhã cedo vai acordar com mais energia, se você vai acordar mais disposta, se lá no meio da tarde você está muito bem, se lá no finalzinho da tarde ele já tem que começar a baixar para que você vá desacelerando. Então o hormônio cortisol, ele é um hormônio que muita gente associa esse hormônio à condição de estresse. Por que isso? Porque quando uma pessoa é muito estressada, quando uma mulher é muito nervosa, aquela mulher que é ligada, que é pilhada o dia inteiro, que qualquer coisa ela explode, ela está sempre nervosa, essa mulher ela tende a ter um cortisol muito elevado. E esse cortisol muito elevado é tão prejudicial quanto o cortisol muito baixo. E quem controla tudo isso, nós falamos sobre isso a semana passada, ou retrasada. Falei com vocês na semana retrasada sobre isso, que é aquele nosso ciclo, o nosso reloginho biológico. E quem é o comandante de tudo? O sono. Então, se você tem esse cortisol
que é produzido nessa glândulazinha que fica lá em cima do seu rim, se esse cortisol não está funcionando direito, a tendência é que você não tenha energia. Então, olha quanta coisa está envolvido aí nessa questão da fadiga. Não é só a menopausa, não é só hormônio, não é nada disso, é seu estilo de vida. E olha uma coisa que influencia muitíssimo na condição dessa sua fadiga, desse seu cansaço extremo. Olha que coisa mais interessante que a gente tem dentro do nosso corpo, o quanto nosso organismo é perfeito. Todas nós, 100% de nós, pessoas, seres humanos, inclusive animais também, né? Mas vamos falar nós mulheres aqui, vamos afunilar na gente, vamos concentrar em nós mulheres. 100% de nós mulheres, nós somos compostas por células. E cada célula, eu quero que você imagine que cada célula, ela tem lá o centrinho de energia dela, para que ela funcione. Tem que ter energia, porque se aquela célula não produz energia, você não vai conseguir sobreviver. Gente, se a gente vai perdendo energia da célula, se essa célula vai morrendo com o passar do tempo, a tendência é que a gente morra também com o passar do tempo. Se as nossas células vão morrendo, significa que eu também estou morrendo um pouquinho cada dia. Claro que é, né, gente? Nós estamos envelhecendo, a vida está passando, né? Então, por isso que a gente tem que ter qualidade de vida buscar. Então, dentro dessa célula, toda célula tem esse centro de energia dentro. Toda célula. Vamos fazer o seguinte, imagina um carro. Pronto, o carro tem um motor. Todo carro tem um motor. O carro tá lá, funcionando, que é uma beleza. Mas se o motor do carro começa a ratear, se você coloca lá um combustível ruim dentro do motor desse carro, se você coloca um combustível que tem água misturada, se você não abastece esse carro, ele vai parar. Ele vai parar tanto por falta de combustível, como ele vai parar por combustível ruim. É isso que acontece com o motor do carro. Todo mundo já viu isso. O carro tem um motor. Combustível faz esse motor andar. Se você põe um bom combustível, esse motor funciona melhor. Se você põe um mau combustível ou não põe, a tendência é que esse motor pare de funcionar. Assim são as suas células. Esse é o jeito mais fácil que você vai entender e nunca mais vai esquecer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a sua célulazinha lá dentro do seu corpo, cada célula sua é o seu carrinho. E dentro desse carrinho tem um motor. E o que é o combustível para o motor da sua célula? É aquilo que você come. É o tipo de alimento que você traz para dentro. A maior fonte de fornecimento de nutrientes que nós temos, a maior, não existe suplementação que faça isso, o que ela faz é a comida. Então, a depender do tipo do alimento que você vai comer durante a menopausa, vai dizer se o seu carrinho celular, se as suas células, se o seu metabolismo, se ele vai funcionar melhor ou se ele vai funcionar pior. E tudo isso tem relação com a alimentação. E olha que coisa mais curiosa. Se você não se alimenta direito, você não tem nutrientes para produzir, vamos colocar lá então, esse combustível que vai lá dentro da sua célula. Por exemplo, se você é uma mulher que tem uma alimentação muito baseada em carboidratos simples, carboidratos refinados, muitas vezes você não come fruta, muitas vezes você não come vegetais, você entorta o bico, não gosto, você não come, né, cereais integrais, você está lá baseada no carboidrato refinado. Chega um momento da vida que seu corpo desaprende a trabalhar com aquele tipo de combustível. Ele começa a não reconhecer aquilo mais como um bom combustível para suas células, para o seu corpo. E aí o seu motorzinho começa a ratear. E sabe como é que o motor da mulher rateia? Tendo mais fogacho, tendo fadiga, tendo mais oscilação de humor, tendo mais ressecamento vaginal, tendo mais baixa de libido, tendo mais pele ressecada, flácida, tendo mais unha fraca. O seu corpo vai refletir na medida daquilo que você sabe que é bom para você. Eu falei outro dia aqui, ó. Olha só. Então, eu nem vou trazer esse exemplo que eu já dei, tá repetido. Vou falar outro. Eu acabei de falar aqui do carboidrato.
Se você é uma mulher que não sabe que tem que variar os tipos de carboidrato da sua vida, que você não precisa parar de comer, porque se tem uma coisa que tem mulherada fazendo errado, é cortando carboidrato da vida por conta própria, sem necessidade nenhuma. E aí essa mulher vai lá e viu, porque ela leu em algum lugar, que o carboidrato é que está atrapalhando ela, que está deixando ela lesa, está deixando ela cansada. Aí ela resolve fazer uma low carb, por conta própria. Aí ela vai lá e corta todo tipo de carboidrato. O que vai faltar para essa mulher, gente? Energia para essa célula. Agora adianta, por exemplo, dar só pão para essa mulher, dar só pizza? Não, porque se você come demais isso, bolo, pão branco, pão francês, alimentos feitos com farinha refinada, né, os doces em geral. Se você é aquela mulher que tem uma alimentação muito baseada no carboidrato refinado, teu motorzinho celular vai ratear, seu corpo vai desaprender. Chega um momento que seu corpo fica sobrecarregado de trabalhar com esse tipo de combustível ruim. Não estou falando que carboidrato é ruim. Carboidrato é maravilhoso. Carboidrato é vida. Carboidrato, gente, para o nosso corpo é indispensável. Só que o que você precisa aprender, mulher que está envelhecendo? Que o excesso de carboidrato refinado vai virar glicose dentro do seu corpo e que esse excesso de glicose vai piorar a produção do seu colágeno. Vai piorar o metabolismo de açúcar no seu corpo, que você pode vir a desenvolver diabetes do tipo 2, você pode vir a desenvolver Alzheimer, você pode vir a desenvolver hipertensão arterial, você pode vir a desenvolver demência, que pode ser gatilho, inclusive, para doenças autoimunes associadas à sua tireoide, a própria fibromialgia como doença autoimune. Então, a alimentação ela é uma base poderosa para que o motorzinho da sua célula não rateie. E olha que coisa, então. Uma mulher que está lá, passa o dia inteiro cansada, que se priva das atividades do que ela gosta, que ela tem lá indisposição, que ela acha que ela está envelhecendo, por isso que ela está fadada a ter esse cansaço, né? Ela está lá, tem que ficar derrubada. Aí essa mulher não dorme bem por inúmeros fatores. Aí essa mulher não sabe que existem alimentos que, quando a gente coloca no nosso corpo, fornecem para a gente nutrientes importantes para que esse motorzinho da sua célula, que ele volte a funcionar. E mais uma vez eu vou trazer a analogia do carro. Por quê? Porque quando um carro tá ruim, o que a gente faz? Você leva no mecânico. O motor tá rateando, você leva no mecânico, você botou combustível ruim, começou a ratear o motor do carro, ele começou a engasgar, ele tá lá engasgando. Você leva no mecânico, o mecânico limpa a vela, limpa o motor, ele tira toda a impureza, ele tira toda a sujidade que tá ali dentro, bota um bom combustível, fala para você, coloque um bom combustível, porque esse motor vai voltar a funcionar bem. O que eu tô querendo dizer com isso para vocês? Que vocês precisam fazer a mesma coisa lá no corpo de vocês. Você precisa, por meio do conhecimento que você, por meio das informações que eu estou compartilhando com você aqui sempre, pegar essa informação, levar para dentro do seu corpo. É o mecânico que vai fazer a limpeza das suas células, que vai tirar as sujidades dos alimentos que você come em excesso, que vai trazer nutriente para fazer a limpeza do seu motorzinho, que é o centro energético do seu corpo, para que você comece a ter condições de funcionar bem direito. Só que tem muita gente que não entende isso, gente. Tem muita gente que vai lá e se sustenta num monte de medicamento, que está sofrendo com fogacho, está sofrendo com fadiga, está sofrendo com insônia, está sofrendo com um monte de coisa e ainda está com a mentalidade do medicamento. Eu quero que vocês entendam o seguinte: medicamento é substância sintética, tem o lugar dele sempre, gente. Tem, claro que tem. Existem situações que são necessárias. O problema é que tem muita mulher olhando para a menopausa, achando, primeiro, que ela é um bicho de 7 cabeças, e não é. E tem muita mulher se sustentando num monte de medicamento. A semana passada eu recebi uma mensagem. Quando é assim, gente, eu não publico aqui para vocês porque eu não peço autorização para pessoa. Às vezes eu peço, às vezes eu não peço.
Eu recebi uma mensagem da mulher falando pra mim que toma por dia 17 comprimidos de medicamento. Não é vitamina não, viu, gente? Não é suplemento não. É medicamento. E ela disse que ela não aguenta mais viver desse jeito, porque ela toma 17 comprimidos de medicamento por dia. E olha que coisa que tá acontecendo com essa mulher. Ela tá botando tanta química pra dentro, tanta substância que o corpo dela não está reconhecendo, que o motorzinho dela tá rateando. Aí o que acontece? Mexe lá, toma medicamento, piora o estômago. Aí o estômago começa a sentir, lógico que o estômago começa a sentir. Aí ela tem que tomar remédio para melhorar o estômago. Só que esse remédio que ela toma para melhorar o estômago causa azia. Aí ela tem que tomar um remedinho para azia. Só que o remédio do estômago, da azia e os outros que ela tá tomando, tá mexendo com o intestino dela, tá causando ressecamento. Ela tá constipada. Aí ela toma laxante. Ela toma laxante, ela começou a ter deficiência nutricional. Gente, é uma coisa que vai puxando a outra. É um efeito cascata. É isso que a gente tem que entender. Parar de achar que se você... Né, é porque assim, na verdade, o que acontece? É porque tem muita mulher ainda que não entende que tem que viver processo. Ela tem que olhar para a condição dela, o que eu sempre falo aqui para vocês. Primeiro, aceitar. Estamos envelhecendo. Ok, estamos envelhecendo. Mas estamos vivas então, porque se estamos envelhecendo. E ótimo, o envelhecimento está diante de mim. E o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para limpar o motorzinho lá da minha célula? O que eu posso fazer para limpar o motorzinho do meu corpo? Quais são os alimentos que eu posso trazer para mim para fazer com que esse meu motor fique sem sujidade, gente? E se você pensa que com o uso de hormônios isso vai melhorar, se você não mudar sua alimentação, não vai melhorar nada. Eu não sei se tem uma pessoa que me mandou mensagem hoje, até agora há pouco aqui, antes da live, me dizendo que começou a fazer reposição hormonal há 2 meses e que não viu resultado nenhum com a reposição hormonal. Aí eu perguntei para ela o seguinte, falei, tá, mas você mudou os seus hábitos alimentares? Ela falou, não, continua do mesmo jeito. Então não adianta, é chovendo molhado. É a mesma coisa que você pegar esse motor aí do carro que eu falei, que tá lá cheio de sujeira, porque você botou combustível ruim, botou negócio que não prestava lá dentro. Aí você vai lá sem limpar esse motor e mete um combustível bom lá dentro. Vai resolver? Não vai, não vai, gente. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Então, muitas vezes, ainda tem mulheres que estão olhando para os medicamentos, para os hormônios, como tábua de salvação de envelhecimento e não é. Não adianta você pegar teu motorzinho sujo de uma vida inteira de maus hábitos e querer achar que se você jogar um remédio, uma medicação lá dentro, você achar que você vai jogar um hormônio lá dentro, que aquilo vai resolver todos os seus problemas. Não vai. E vai piorar, na verdade, a sua vida. Porque vai acontecer o que aconteceu com essa mulher. 17 medicamentos. Ainda tem mais um. Ela começou a usar um que mexeu com o cabelo dela, começou a ter queda. Aí ela teve que usar agora remédio para segurar a queda do cabelo. E que não está associado somente à deficiência nutricional. Isso é um problema puxando o outro. Você já viu avalanche de neve em filme? Como é que é avalanche de neve em filme? Começa lá em cima do morro, uma bolinha de neve. Essa bolinha tá lá em cima, em desenho animado que a gente via muito isso, né? Principalmente lá nos desenhos do Pica-Pau, né? Aqueles desenhos. Começava a bolinha de neve lá em cima do morro e ela ia descendo rolando. Ela começava pequenininha, pequenininha, pequenininha e de repente ela engolia uma cidade, porque ela vai crescendo. E é isso que acontece com o corpo de uma mulher que não entende que a alimentação é a base para curar climatério e menopausa, curar desconforto. Porque não adianta. Nutri, está querendo me dizer que se eu usar o alimento como meu remédio, muitas vezes eu não vou precisar mais usar medicamentos? Tô dizendo isso para você. E eu não tô supondo, não. Eu tô te afirmando isso, porque é o que eu vivo todos os dias. Aqui mesmo, gente, de toda live que eu faço, sempre tem uma mulher que entra aqui e fala para mim, Nutri, eu mudei a minha vida usando o alimento. Nutri, eu não uso mais medicamento. As minhas alunas, gente... E as minhas alunas queridas que estão aqui me assistindo são testemunha disso. Elas veem
elas recebem lá junto comigo os depoimentos de outras mulheres que estão se livrando de medicamentos porque aprenderam a se alimentar. E eu vou sempre insistir isso com vocês. Pode falar, a Nutri tá sempre repetindo isso, a bicha é repetitiva, mas eu quero dizer a você que tratamento de climatério e de menopausa, 90%, 90%, 95%, 98%, isso depende dos estudos aí, mas vamos botar lá uma média de 93%, 94%, depende daquilo que você faz com a sua vida, depende daquilo que você faz com a sua alimentação, depende daquilo que você coloca dentro da tua boquinha, depende do combustível que você coloca dentro do tanquinho de gasolina do seu carro, que é a sua célula, que é o seu corpo. Então, o que a gente tem que aprender? Primeiro, a se aceitar. Segundo, o que você tem que aprender? A tomar as rédeas para você da sua vida. Parar de delegar essa responsabilidade para os outros. Achar que o médico é que tem que resolver a sua vida. Ah, mas ele não conseguiu, então ele é ruim. Não, não é ruim não. Muitas vezes ele é ótimo, mas você está fazendo a escolha errada. Parar de achar que um monte de medicamento é que vai resolver seu problema, não vai. Lembra lá, motor ruim com combustível bom, resolve nada. Cuide do seu motorzinho. Se seu motor entrar em pane, gente, não é igual o carro não, que você vai lá e recupera um motor, que você troca o motor dele, pega um, joga fora e bota lá dentro. Não, o nosso corpo, muitas vezes, ele não nos dá segundas chances. O que eu tô querendo dizer para vocês? Que eventos cardíacos em mulheres que estão passando pelo climatério e na menopausa, 80% são fatais. Muitas vezes você não tem essa oportunidade, eu vou fazer agora. Ah, eu vou mudar agora. Muitas vezes você não tem, você tá esperando acontecer algo ruim com você. Você tá lá acomodada. Gente, vocês me perdoem, tá? Mas assim, é porque eu tô sentindo no meu coração a necessidade de falar isso, né? Muitas vezes você tá lá inventando um monte de desculpa pra você, dizendo que você não pode fazer isso, que você não pode mudar a alimentação, que você não pode fazer exercício, que você não pode fazer isso. Você tá esperando acontecer uma coisa ruim com você, pra que essa coisa ruim seja motivação pra você mudar a sua vida. Isso chega a ser absurdo, gente. Porque a vida, ela é só essa aqui. Essa vida na Terra aqui que nós temos é só essa. Se seu motor ratear e falhar, você tem grandes chances ou de ficar de cama, de cair de cama ou de morrer. O que você quer da sua vida? Você quer viver ou você quer morrer, né? Cláudia, fiquei 2 anos me alimentando direito e sem hormônios e depois virei um caos. Cláudia, tem que fazer ajuste. Gente, a gente muda. Olha um bebê quando nasce. A primeira fase da alimentação de um bebê é líquida, é leitinho. Seja leite materno ou fórmula. Por quê? Porque ele não mastiga, porque ele não digere aquilo. Conforme ele vai crescendo, a gente vai mudando e fazendo a introdução alimentar. Na fase da mulher do climatério e na menopausa não é diferente. O que eu tô querendo dizer isso aqui pra você, tá, Cláudia? Pra você sim, meu amor. Pra você e pra todas as mulheres que estão aqui nos escutando. Que na fase do climatério e da menopausa também existe um cuidado específico. Não é qualquer alimento. O qualquer alimento, muitas vezes, dependendo daquilo que você está comendo, está te fazendo mal. Gente, gengibre é bom? Gengibre é maravilhoso. É um excelente alimento. Agora, para a mulher que tem fogacho, ele é péssimo. Então, muitas vezes, você está trazendo, continua comendo bons alimentos que são naturais, mas dentro da condição do climatério e da menopausa, eles atrapalham muito. Então, não é porque é natural que aquilo lá vai ser bom para você o suficiente. Muitas vezes é aquilo que está piorando os seus sintomas. Muitas vezes é aquele alimento que está piorando a absorção de um outro nutriente. Feijão. Feijão é um alimento maravilhoso para quem gosta. Mas se você não souber o jeito certo de cozinhar o feijão, de preparar esse feijão, ele vai atrapalhar a absorção de cálcio e de zinco e de ferro. Ué, mas Nutri, o feijão não é maravilhoso? É, se preparado do jeito certo. Então, tudo é uma questão de aprendizado. Não adianta a gente achar que o fato só de eu pegar lá uma maçã, uma banana todo dia, que aquilo lá vai ser bom pra mim pro resto da minha vida. Claro, assim, entenda o que eu tô falando, por favor, tá? Claro que é bom, gente, é maravilhoso. Mas quando a gente fala de uma fase da vida onde existe uma necessidade de cuidado, se eu faço a introdução alimentar do bebezinho, por que eu não faço a introdução dessa mulher que está lá no climatério e na menopausa direitinho também? Sabendo que existem alimentos que, quando eu introduzo na alimentação dela, vão fazer com que o corpo dela volte a produzir estrogênio, vão fazer com que o corpo dela tenha start para produzir testosterona.
vão melhorar o sono dessa mulher. Então, existem alimentos que, quando a gente coloca na nossa vida, eles mudam. Eles mudam o funcionamento do nosso motorzinho. E vamos tirar de uma vez por todas também esse pensamento que se você, não, mas eu como bem e ainda assim eu tô ruim, então não tá bem. Se você tá achando que você tá comendo bem, mas ainda assim você tá sofrendo com sintoma de climatério e menopausa, é óbvio que ainda tem que ser feito ajuste. Porque ainda há o que ser feito. É o que as meninas aprendem lá dentro do Menopausa Sem Pausa. É aprender o que é cada sintoma, quais são os alimentos, mesmo naturais, que atrapalham cada sintoma, quais são os alimentos que ajudam. É pegar a receitinha, aplicar, colocar na vida, introduzir esses alimentos. É você saber, é você olhar para... Gente, é sensacional. Você recebe informação, chega lá pra você de bandeja, dentro do Menopausa Sem Pausa. Bom, deixa eu testar. Eita, eu tô comendo isso aqui, gente. Isso aqui tá piorando. Vou lá, tiro. Ué, mas parece que tirou com a mão. O negócio tá melhorando cada vez mais. É isso. A Rose tá falando aqui, eu fiquei muito inchada, a barriga grande. Depois que mudei a alimentação, melhorei muito. Estou quase 100%. Comi muito melão, verduras. A minha barriga subiu. Muito bem, gente. A alimentação é isso. A alimentação é isso. Hipotireoidismo, deixa eu ver aqui, da Lene. Hipotireoidismo traz mais prejuízo na menopausa? Sim, porque muitas vezes, inclusive, ele é desenvolvido durante a menopausa. Às vezes a mulher tinha uma predisposição, mas isso aí estava lá atrás, guardadinho nela, quietinho, e em razão do climatério e da menopausa, esse hipotireoidismo se manifesta. Então, assim, e muitas vezes isso é confundido. Por exemplo, existem profissionais da saúde que acabam não sabendo diagnosticar esse hipotireoidismo, que dentro da menopausa, muitas vezes ele vem mascaradinho, ele é um pouquinho mais difícil de ser enxergado, justamente por não saber associar isso ao climatério e à menopausa. Diabetes pode aparecer na menopausa, com toda certeza, inclusive acontece demais. E a relação, Delma, muitas vezes é do que eu chamo de fome hedônica, que é a fome... Eu não, né? A ciência chama de fome hedônica, que é a fome emocional. É aquela fome que você vai... Muitas vezes você está sentindo tudo isso que eu falei, você está lá sofrendo com insônia, com fogacho, com baixa de libido, com ressecamento vaginal, com unha fraca, com cabelo caindo, com pele ressecada, você está com ansiedade, você está com depressão, você está com um monte de coisa lá acontecendo junto aí, dentro dos 147 sintomas, vamos imaginar que você tem aí... Gente, se você tiver 10%, você já tem muita coisa. Você está lá sentindo esses sintomas desconfortáveis. E aí você olha, vê a comida como refúgio. E muitas vezes essa comida que é refúgio, ela é baseada em carboidrato refinado, em açúcar, em gordura. Porque é um alimento que traz conforto. E aí você come aquilo em excesso, já é um gatilho para que você venha desenvolver o diabetes. E segundo, se seu corpo está inflamado, se seu corpo está desajustado, a chance de você desenvolver um diabetes também em razão dos maus hábitos de vida, associando tudo isso, é muito maior. Você está sentindo quase tudo que eu falei? Pois é, Delma. E assim, outro dia, né, eu achei muito legal que teve uma seguidora aqui muito querida que falou assim para mim, Nutri, você tem bola de cristal? Não, gente, eu tenho conhecimento de causa, eu sei o que acontece. Não precisa ter bola de cristal e você não tem que ficar dependente dessa coisa da adivinhação também, não. Existe uma ciência que mostra pra gente o que acontece. Existo eu, profissional da saúde, que estuda e pega tudo isso que eu tô dizendo a vocês e coloca em prática. E tô aqui com vocês toda semana compartilhando essas informações para que você aplique na sua vida e transforme a sua saúde. Nossa, eu tenho todos esses sintomas e gordura no fígado. Solange, olha só, a gordura no fígado ela é consequência desses maus hábitos. Agora, qual é a boa notícia? Que quando você aprende o que comer, quando você aprende quais são os alimentos, essa gordura no fígado ela sai e você melhora, esse quadro é revertido. Porque enquanto é esteatose, enquanto é gordura só ali dentro, que aquilo não se transformou numa cirrose hepática, a gente consegue reverter o quadro. É isso que eu tô falando para vocês. Não esperem o pior acontecer para você mudar a sua vida. Nutri, mas eu tenho... Meu Deus, eu morro de preguiça. Nutri, eu tô não sei o quê. Gente, você tem preguiça de viver ou você tem preguiça de morrer? Porque se você tomar uma atitude hoje na sua vida, de caminhar na sua direção, de querer mudar os seus hábitos, significa que você vai viver mais e melhor. Agora, se você continuar se sustentando nessa preguiça, nesse cansaço, nessas desculpas, delegando essa responsabilidade para os outros, o fim ele é só um, infelizmente. E a gente tem, gente, a faca e o queijo na mão para mudar a vida da gente, para melhorar a qualidade de vida.
Qualidade de vida. Qual o efeito do inhame na menopausa? Transformar a sua vida. As meninas dentro do Menopausa Sem Pausa sabem. Melhor amigo da saúde da mulher aí. Um dos, né? É o inhame. Inhame tem uma substância que se chama diosgenina, que é uma substância semelhante ao estrogênio, que quando a gente coloca nas quantidades certas, na frequência certa, na vida da gente, o nosso corpo entende aquilo como estímulo. E a produção do hormônio não despenca. Tenho problema de pele, tomo 3 prednisolonas por dia. O que eu faço? Menopausa sem pausa, aprender alimentação anti-inflamatória, para que você fique cada vez menos dependente desse remédio. Não, gente, eu não tiro remédio de ninguém. O que eu faço como nutricionista? Eu te ensino a comer os alimentos certos, a você ter constância. Eu tô ali junto com você para que você não desista, que você coloque na tua vida aquilo ali, para que você cada vez mais vá sendo menos dependente desses medicamentos. Reações de pele inflamatória muitas vezes estão associadas, por exemplo, a uma condição emocional, a uma alimentação muito inflamatória, alimentação que tem gatilho para a inflamação, que faz com que as nossas células liberem substâncias inflamatórias. Alimentação é a base, não tem jeito. Olha essa pergunta da Gislaine. Retirei a tireoide e também fiz esterectomia. Isso dificulta na perda de peso? Se você não fizer nada para mudar isso, sim. Agora, quando você sabe, né? Primeiro, quem tira a tireoide, né, tem que fazer um acompanhamento com o endocrinologista, fazer uma reposição hormonal adequada, porque se você tirou algo que produzia o seu hormônio, muito facilmente um médico vai lá e faz a correção desse seu hormônio. E a partir do momento que você está com esse hipotireoidismo controladinho, né? Não, isso não vai influenciar em absolutamente nada o seu emagrecimento se você souber o que comer. Muito obrigada do fundo do meu coração. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.